Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço de dicas sobre saúde e bem-estar. Eu sou a Rosana Rossetto e hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de açúcares. É isso mesmo, o açúcar. Isso desperta muita curiosidade das pessoas. Afinal, com tantas formas de açúcar, com tantos tipos de açúcar, qual o melhor? Qual é mais indicado para mim? E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Então, se você quer saber tudo sobre o açúcar e os diferentes tipos de açúcar, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal para receber as notificações, tá bom? Aciona o sininho aí e toda semana tem vídeo novo com muita coisa boa. Vamos lá? Bom, falando sobre os diferentes tipos de açúcares. Afinal de contas, entre o açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, açúcar de coco, enfim, qual açúcar eu devo usar? Primeiro, nós precisamos entender quais são as diferenças entre todos esses açúcares, para que você possa decidir o melhor para você. Primeiro que eles têm várias diferenças em relação ao próprio paladar, o próprio sabor e na sua composição também. Vamos começar com o açúcar branco, o açúcar refinado, que é o mais utilizado aqui no Brasil. O açúcar refinado ele passa por um processo de refino, exatamente para garantir essa coloração mais branca. E para isso é utilizado no processo aditivos químicos, produtos químicos, entre eles o enxofre. E nesse processo são retirados muitos dos nutrientes do açúcar. Por isso que a gente diz que o açúcar muitas vezes tem calorias, mas são calorias vazias, porque não vem acompanhado de nenhum nutriente mais. Bom, e o açúcar cristal? O açúcar cristal, a diferença é que são os grânulos mesmos, que os grânulos são maiores, mas ele também passa por um processo de refino. Em relação ao demerara, o açúcar que nós utilizamos mais comumente aqui no Brasil, ele é extraído da cana-de-açúcar, né? E o demerara, ele passa por menos refino. E com o açúcar demerara, passa por um processo muito leve e por isso ele continua com os nutrientes. Quais são os nutrientes que nós encontramos no açúcar? Cálcio, ferro, magnésio, zinco e potássio. São alguns dos nutrientes que nós encontramos no açúcar. E o demerara, no caso do açúcar demerara, ele ainda preserva esses nutrientes. Por quê? Porque o processo pelo qual ele passa é um leve cozimento da cana-de-açúcar, então ele ainda os preserva. Mas o melhor, em termos de conservação de nutrientes, ainda é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é o que preserva mais os nutrientes, e só que tem um sabor diferente também. Então, muitas vezes as pessoas não se habituam, porque quem está habituado com açúcar branco vai ter uma certa dificuldade ali com o mascavo, mas com o tempo você vai ver que ele é muito saboroso. Você usa uma quantidade menor até para adoçar, pelo menos eu uso uma quantidade muito pequena do açúcar mascavo e uso em pouquíssimas coisas. E além de tudo isso, a gente tem o açúcar do coco, né? Ele é extraído da palma do coco. E quais são as vantagens do açúcar de coco? O açúcar de coco, além de potássio, ferro, magnésio e zinco, também tem vitaminas do complexo B. Então, olha só que açúcar bacaninha para se usar. Mas você vai dizer, mas o preço muitas vezes é um impeditivo, e eu concordo. Então, o melhor ainda é usar a menor quantidade possível de açúcar, seja ele de qualquer espécie for. Se você puder consumir um açúcar como o açúcar mascavo ou demerara, melhor, porque quando você vai mudar do açúcar branco, do açúcar refinado para um mascavo, muitas vezes a mudança de sabor é muito grande. Então, eu normalmente oriento a que as pessoas passem do açúcar branco
para o Demerara, que ele tem um sabor intermediário, e depois para o mascavo. Ah, mas e o açúcar light ou açúcar fit? Enfim, cada um chama de um jeito, tem vários tipos no mercado. Esse açúcar é uma mistura entre o açúcar branco e um adoçante, então ele deve ser consumido com cautela, ok? É bom lembrar que o açúcar, apesar de ser esse alimento aí que todo mundo corre tanto, né, atrás, todo mundo adora um sabor doce, e isso tem a ver até com as nossas papilas gustativas e como os alimentos foram oferecidos para nós lá na primeira infância, e outros aspectos também que tem a ver com aspectos emocionais. Então, o consumo desse alimento ele sempre deve ser moderado, porque lembra que tanto o sal quanto o açúcar, eles servem para realçar o sabor dos alimentos e não para mascarar, né? Muitas vezes as pessoas usam o açúcar quase como um alimento sozinho, né? Como se ele não devesse complementar alguma outra coisa. Então, por exemplo, as pessoas colocam no café ali muito mais açúcar, às vezes tomam o açúcar com café e não café com açúcar. Então, essa moderação é muito importante para que a gente tenha mais saúde e se livre de problemas depois, como diabetes, como problemas com o peso, né? A obesidade é um grande problema hoje. Então, fique atento. Se precisar, consulte sempre o nutricionista e com certeza ele vai te ajudar a se alimentar muito melhor e ter muito mais prazer. Tá bom? Espero que você tenha curtido as dicas. Se gostou, deixa aqui um comentário e eu vou ter o maior carinho de te responder. Tá bom? Super beijo. Tchau, tchau.